Olá e boas-vindas a mais uma das nossas explicações visuais. Hoje o papo é fascinante e, sinceramente, quebra um monte de paradigmas da construção civil. Sabe aquela ideia de que construir com terra é algo rústico, antigo, ou que é só um monte de sujeira empilhada? Pois é, esquece isso. A realidade passa muito longe desse pensamento. O que temos em pauta hoje é uma peça brilhante de engenharia moderna, o tijolo ecológico, que a gente também chama de tijolo de solo-cimento. A nossa missão aqui é desmontar essa inovação peça por peça. Vamos explicar exatamente o funcionamento desse sistema, como ele é feito lá na base e, claro, como ele ajuda de forma gigantesca na sustentabilidade e na preservação do nosso meio ambiente. Para a gente não se perder, dá uma olhada no nosso roteiro. Vamos passar bem rápido pela publicação, entender como o sistema funciona na prática, mergulhar no impacto ambiental, falar a verdade sobre os custos e, no fim, derrubar alguns mitos essenciais. Então vamos lá. Seção 1. A fabricação do tijolo. A receita desse material é quase uma brincadeira de tão simples, mas o resultado é incrivelmente eficaz. O tijolo do futuro começa com o que a gente tem de sobra por aí: solo e água. Aí entra uma quantidade minúscula de cimento, tipo uns 5% só. E aqui vem o grande pulo do gato. Não tem queima nenhuma. Nada de fornos a lenha, nada de fogo. A resistência monstra desse material não vem do calor, mas de uma compactação mecânica absurda. Depois disso, os tijolos só ficam ali, descansando e curando ao ar livre. É um processo super limpo, inteligente e com um impacto baixíssimo. E por falar em compactação, essa máquina aí na tela é literalmente o coração do negócio. Essa prensa mecânica é quem substitui o forno tradicional, que passaria dias queimando lenha. Em vez de assar o barro, ela pega aquela mistura úmida e aplica uma pressão gigantesca. Para se ter uma ideia, equipamentos hidráulicos chegam a aplicar de 2 a mais de 10 megapascais de pressão. É essa força bruta que funde a terra e o cimento, criando um bloco lisinho, com arestas perfeitas e prontinho para ir para a obra. Beleza, material pronto. Mas como ele fica de pé? Vamos para a seção 2. Como funciona o sistema? Para entender a genialidade da coisa, a gente precisa falar sobre um termo chamado grout. Diferente daquele tijolo baiano comum que só serve para tampar o buraco da parede e precisa de pilares enormes em volta, o tijolo ecológico se sustenta sozinho. Só que a verdadeira força colossal dele aparece quando os furos internos recebem o tal do grout. O grout nada mais é do que um microconcreto bem líquido, cheio de pedrinhas e aço. Ele é despejado por dentro dos buracos do tijolo em pontos-chave, tipo nos cantos da casa. É literalmente uma engenharia pesada escondida dentro da parede. E essa comparação aqui é o que faz todo mundo se apaixonar pelo sistema. Pensa na construção normal. Levanta-se a parede inteira, bonitinha, para no dia seguinte vir alguém com uma marreta, quebrando tudo para passar cano e fio elétrico, certo? Um baita desperdício. No sistema ecológico, a coisa flui como se fosse montar blocos de Lego. Os furos dos tijolos criam túneis perfeitos. A fiação e os canos sobem por dentro da parede enquanto ela vai sendo erguida. O que significa na prática? Zero quebra-quebra depois e zero montanhas de entulho no canteiro de obras. E tem mais um detalhe importantíssimo lá dentro. Para a parede não trincar com qualquer movimentação do terreno, a cada 1 metro de altura entra em cena o tijolo canaleta. Ele cria uma linha deitada contínua pela casa toda. Dentro dessa canaleta vai aço e concreto, formando a famosa cinta de amarração. É isso que transforma toda a estrutura em um bloco único, travadíssimo e super resistente a rachaduras. E como todo esse sistema inteligente ajuda ao planeta? Seção 3. O impacto na sustentabilidade e no meio ambiente. Olha, essa lista de benefícios é de aplaudir de pé. Vamos lembrar que o tijolo de barro comum exige fornos fervendo, o que consome uma floresta de madeira e joga toneladas de gás carbônico no ar. O tijolo ecológico corta isso pela raiz. 0% de queima significa que nenhuma árvore precisa cair para a parede subir. Além de dar essa trégua gigante para o aquecimento global, o canteiro de obras fica limpo, sem precisar de dezenas de caçambas de lixo. E como um super bônus, esses furos cheios de ar dentro do tijolo funcionam como um escudo natural contra o calor e o barulho. Tá bom, o planeta agradece. Mas e o bolso? Seção 4. A verdade sobre os custos. Essa é, sem sombra de dúvida, a pergunta que mais ecoa nas lojas de material de construção. Quando sai o primeiro orçamento do bloco e a gente compara com o tijolo comum, o susto costuma ser grande. Mas será que olhar só para o preço da unidade conta a história toda? A resposta direta tá bem aí. Até 40%. É perfeitamente possível economizar 40% no custo final da parede prontinha. Parece mentira, né?
Se a pecinha individual é mais cara, como é que no fim a conta fica tão mais barata? É o seguinte, o erro fatal é olhar só para o preço do bloco isolado. É o mesmo que comparar um smartphone super moderno com um telefone fixo de antigamente e reclamar que o celular é mais caro. Lógico que é, mas o celular já vem com câmera, rádio, GPS. O tijolo ecológico também já traz embutido um monte de coisas, eliminando várias etapas que sugariam rios de dinheiro numa obra convencional. Vamos colocar a lupa nessa economia. Como o tijolo já é a própria estrutura, dá para economizar bastante no concreto lá da fundação. E talvez o alívio mais imediato, a gente dá tchau para aquele pesadelo do chapisco, emboço e reboco. A parede já nasce bonita e pode ficar só no tijolo aparente. Para melhorar, a montagem é uns 70% mais rápida, ou seja, são semanas a menos pagando diária de pedreiro e aluguel de betoneira. E na hora de grudar um tijolo no outro, a economia grita. Numa parede comum, vai lá de 2 a 3 centímetros de cimento grosso só para tentar disfarçar as tortuosidades dos tijolos. Já o ecológico é tão lisinho e padronizado que o encaixe é perfeito. O pessoal usa só um filetinho de 3 milímetros de cola PVA ou argamassa polimérica. É tipo passar uma linha de pasta de dente. A redução na compra de cimento e areia chega perto dos 100% nessa fase. Só para a gente ter os pés no chão da realidade de 2025, hoje o metro quadrado construído fica na média entre R$ 1.600 e R$ 2.300. O tijolinho em si custa ali entre R$ 1,00 e R$ 1,80. Pode até parecer salgado de início, mas quando a gente risca da lista o cimento do reboco, as tintas, as tábuas de caixaria e a mão de obra extra, a economia global ultrapassa os 30% muito fácil. O milheiro um pouco mais caro se paga rapidinho no canteiro. Mas calma que nem tudo é passe de mágica. Vamos para a nossa última etapa, a seção 5. Mitos e cuidados essenciais. Roda um boato forte por aí dizendo que essa casa de terra absorve água igual esponja e fica úmida. Isso é um super mito. As normas técnicas da ABNT garantem que fabricantes sérios entreguem tijolos que absorvem menos de 20% de umidade. Sim, o material tem poros, mas acredite, essa porosidade bem administrada não é um defeito. Na verdade, é o verdadeiro superpoder dessa tecnologia. Esse superpoder tem um nome muito chique: inércia higrotérmica. Pensa no tijolo como um ar-condicionado natural. Quando o dia está muito chuvoso e úmido, ele dá uma puxada nesse excesso do ar. Já naqueles dias super secos, ele devolve a umidade para o ambiente de forma natural. O resultado é incrível. A casa fica super fresquinha no verão e segura o calorzinho no inverno, criando um ar muito mais gostoso e saudável para respirar. Mas tem um truque fundamental com a impermeabilização do lado de fora da casa que toma chuva e sol o dia inteiro. A gente precisa sim aplicar um hidrofugante forte para criar um escudo. Só que do lado de dentro, nos ambientes secos, a regra de ouro é não plastifique a parede. Passar resinas que criam películas brilhantes no lado interno impede que o tijolo faça aquele trabalho natural de respirar. Tem que deixar ele livre. E para amarrar tudo isso, um aviso essencial. Improviso e tijolo ecológico definitivamente não combinam. Essa economia toda só acontece se as peças seguirem as normas da ABNT, se o pedreiro tiver treinamento específico nesse sistema e, o mais vital, se o projeto do arquiteto for calculado milimetricamente para o tamanho exato do bloco. Profissionais que só sabem trabalhar com aquele bolo de massa grossa podem arruinar toda a estética e a estrutura. E com isso, a gente fecha a nossa análise visual de hoje. Ficou claro que o tijolo ecológico vai muito além de ser só uma opção bonitinha que ajuda o meio ambiente, evitando o corte de árvores e montanhas de entulho. Ele é uma verdadeira evolução matemática e logística da construção. Diante de tanta vantagem técnica, limpa e financeira, fica aquela provocação para quem está acompanhando a gente. No planejamento da próxima obra, a escolha vai ser repetir o passado ou começar a abraçar as soluções brilhantes do futuro. Muito obrigado por acompanharem e até a nossa próxima explicação.